Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo e do coração humano. Hoje compartilho convosco uma história que transcende épocas, um relato sobre como o amor verdadeiro pode florescer nos terrenos mais áridos da alma e como a coragem de uma mulher Apache e a determinação de uma família despedaçada podem reescrever os destinos traçados pelo preconceito. Imaginem por um momento o som do vento cortante atravessando os desfiladeiros gelados do Arizona, carregando consigo o eco de tiros e o choro de crianças órfãs. Uma tempestade de neve transforma a paisagem em um manto branco que oculta tanto a beleza quanto o perigo. É neste cenário que uma mulher desterrada de sua própria tribo decide arriscar tudo para salvar estranhos. Mas será que o coração humano é capaz de superar as barreiras impostas pela cor da pele e pelas diferenças culturais? De onde vocês nos acompanham nesta tarde? Deixem nos comentários sua cidade, pois adoraria saber que corações em diferentes cantos do mundo se conectam através destas palavras. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like carinhoso, assim vocês me ajudam a continuar trazendo essas histórias que aquecem a alma. Ano 1871. Local território de Arizona, região norte de Tucson. O inverno de 1871 desceu sobre o território de Arizona como uma lâmina gelada cortando a paisagem em tons de cinza e branco que se estendiam até onde os olhos alcançavam. Entre os desfiladeiros que serpenteavam como cicatrizes na terra, uma pequena caravana avançava lentamente os cascos dos cavalos, marcando um ritmo irregular sobre a neve endurecida. James William Garrett segurava as rédeas com mãos que tremiam mais pelo peso da responsabilidade do que pelo frio. Aos 34 anos carregava nos ombros curvados o fardo de um homem que havia perdido não apenas uma esposa, mas também a certeza de que conseguiria proteger o que restava de sua família. Martha havia partido 8 meses antes, levando consigo não só sua própria vida, mas também a fé que James nutria em dias melhores. Deixara-lhe em troca 2 bebês que choravam na madrugada e um filho de 16 anos que amadurecera rápido demais. Samuel, sentado ao lado do pai, mantinha os olhos fixos na paisagem à frente, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som que viesse de trás, onde Thomas e Benjamin dormiam embrulhados em cobertores grossos. Aos 16 anos, Samuel já sabia que o mundo não oferecia garantias, mas ainda acreditava que sua vigilância poderia fazer a diferença entre a vida e a morte para aqueles que amava. O vento assobiava entre as rochas com uma melodia sombria, e foi esse mesmo vento que trouxe consigo o primeiro sinal do perigo, o relinchar nervoso dos cavalos da retaguarda. James sentiu o sangue gelar nas veias antes mesmo de ouvir o primeiro tiro. "Pai!" Samuel gritou, mas sua voz se perdeu no estrondo que ecoou pelo vale. Os bandidos emergiram das sombras como fantasmas materializados pelo frio, seus rostos cobertos por lenços que deixavam à mostra apenas olhos duros como pedras. A neve, que antes era imaculada, começou a ser manchada por tons escarlates, e o ar se encheu de gritos que pareciam rasgar o silêncio eterno das montanhas. James sentiu a dor lancinante no ombro antes mesmo de compreender que havia sido atingido. Samuel saltou da carreta, protegendo com o próprio corpo os 2 bebês que choravam agora com uma intensidade que partia o coração. O menino de 16 anos transformara-se naquele instante no último guardião de uma família que se desfazia diante de seus olhos. Quando o silêncio finalmente retornou ao vale, era um silêncio diferente, pesado, carregado de uma tristeza que parecia ter raízes nas profundezas da terra. A neve continuava a cair, cobrindo gentilmente os rastros da violência, como se a natureza quisesse oferecer um manto de esquecimento para aqueles que permaneciam. Foi então que ela apareceu. Emergindo da névoa como uma visão nascida da própria tempestade, uma figura se aproximou dos destroços da caravana. Seus passos eram silenciosos sobre a neve e algo em sua presença trazia consigo uma calma que contrastava com o caos que havia se instalado naquele lugar. Rayana observou a cena com olhos que já haviam visto demais, mas que ainda mantinham uma centelha de humanidade, capaz de responder ao sofrimento alheio.
Que mistérios esta mulher carregava consigo e por que o destino a colocara naquele exato momento e lugar para testemunhar a desgraça daquela família. A tempestade parecia ter parado para observar o encontro entre mundos. Ayanna avançou pelos destroços com a cautela de quem aprendeu que cada movimento pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seus 28 anos haviam sido forjados em experiências que a ensinaram a ler os sinais que outros ignoravam. O padrão da respiração de um ferido a cor que indica vida ou morte, o som que distingue um grito de dor de um grito de desespero. James jazia semiconsciente na neve que se tingia de vermelho ao redor de seu ombro ferido. Ao lado, Samuel mantinha-se, reto como uma pequena sentinela, os dois bebês pressionados contra seu peito, numa tentativa desesperada de aquecê-los. Seus olhos azuis tão parecidos com os do pai encontraram os de Ayanna com uma mistura de desconfiança e súplica silenciosa. A mulher Apache aproximou-se lentamente, suas mãos estendidas para mostrar que não representava ameaça. Falou em voz baixa, palavras em Apache misturadas com um inglês cuidadoso, sua voz carregando uma musicalidade que contrastava com a dureza do momento. Estão feridos? Disse mais para si mesma do que para Samuel. Precisam de cuidados. Samuel recuou, um passo instintivamente. Tudo o que conhecia sobre Apaches vinha das histórias contadas ao pé da fogueira, relatos de ataques e conflitos que pintavam um quadro de inimizade irreconciliável. Mas havia algo nos olhos desta mulher, uma profundidade que falava de sofrimento compreendido e compartilhado. Quem é você? Sussurrou tentando manter a voz firme. Alguém que conhece a dor da perda, respondeu Ayanna aproximando-se de James, e que não pode virar as costas para quem precisa. Ela tocou delicadamente a testa do homem ferido, sentindo a febre que começava a se instalar. Seus dedos hábeis e seguros examinaram o ferimento no ombro, com a precisão de quem havia cuidado de feridas similares muitas vezes antes. James abriu os olhos brevemente, encontrando o rosto de Ayanna inclinado sobre ele. Por um momento, confundiu-a com Marta e um sorriso fugaz cruzou seus lábios antes que a consciência escapasse novamente. Ele vai morrer? Perguntou Samuel, e pela primeira vez sua voz revelou o medo que se escondia por trás da máscara de coragem. Não se eu puder evitar, respondeu Ayanna, já removendo ervas de uma pequena bolsa de couro que carregava. Mas não, posso fazer nada aqui com este frio. Precisamos levá-los para um lugar seguro. Samuel olhou ao redor para a vastidão branca que se estendia em todas as direções. Onde tenho uma cabana escondida entre as rochas, não é longe. Ayanna já estava preparando uma mistura com neve limpa e ervas, criando uma pasta que aplicou no ferimento de James para estancar o sangramento. Você confia em mim? A pergunta ficou suspensa no ar como a própria neve. Samuel olhou para os irmãos bebês em seus braços, sentiu o peso da responsabilidade, que agora era inteiramente sua, e percebeu que não tinha escolha. Às vezes, a coragem não estava em ser destemido, mas em confiar, quando todas as outras opções haviam se esgotado. Não tenho motivos para confiar, disse finalmente, mas também não tenho motivos para não confiar. Ayanna assentiu, compreendendo a honestidade brutal daquele jovem que fora forçado a crescer numa única tarde. Juntos, trabalharam para acomodar James num trenó improvisado que ela trouxera cobrindo com peles que mantinham o calor mesmo sob a neve. Os bebês foram envolvidos em cobertores adicionais e Samuel, apesar de toda a sua desconfiança, sentiu um alívio inexplicável ao ver como ela os segurava com cuidado maternal. Enquanto se afastavam do local da tragédia, a tempestade recomeçou com força renovada, como se quisesse apagar definitivamente os vestígios daquele encontro. Mas nem todo o poder da natureza seria capaz de desfazer o que havia começado naquele momento, um vínculo frágil como um fio de teia, mas que já começava a se fortalecer com cada passo dado em direção ao abrigo. Que segredos aguardavam? Nesta cabana escondida, e como uma família despedaçada encontraria cura nas mãos de uma mulher que carregava suas próprias feridas invisíveis. A cabana de Ayanna
Era mais do que um simples abrigo, era um santuário esculpido pela necessidade e protegido pela geografia hostil do território. Construída numa reentrância natural entre duas formações rochosas, estava tão perfeitamente camuflada que apenas olhos treinados conseguiriam encontrá-la. Dentro, o calor de uma lareira bem alimentada contrastava drasticamente com o frio cortante que dominava o mundo exterior. James fora acomodado numa cama improvisada perto do fogo, onde Ayanna podia monitorar tanto sua respiração quanto a cor que lentamente retornava a seu rosto. O ferimento no ombro havia sido devidamente limpo e enfaixado com tecidos que ela mantinha, reservados justamente para emergências como essa. As ervas medicinais que usara eram conhecimento passado de mãe para filha através de gerações, segredos que ela guardava com reverência quase religiosa. Samuel permanecia numa vigília constante, observando cada movimento da mulher que havia salvado sua família. Os gêmeos Thomas e Benjamin haviam finalmente parado de chorar, aquecidos pelo fogo e acalmados por uma mistura suave de ervas que Ayanna preparara especialmente para eles. Era impossível não notar a naturalidade com que ela o segurava, o jeito como suas mãos encontravam automaticamente a posição correta para acalmar um bebê inquieto. "Como sabe fazer isso?" perguntou Samuel, quebrando um silêncio que já durava várias horas. Ayanna não respondeu imediatamente. Continuou a alimentar Benjamin com pequenos goles de uma mistura morna feita com raízes que ela havia fervido cuidadosamente. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de memórias que preferira manter. "Enterradas. Já cuidei de crianças antes", disse simplesmente. Mas Samuel, que havia aprendido a ler as entrelinhas da comunicação humana, percebeu que havia muito mais por trás daquelas palavras. Havia uma tristeza familiar no jeito como ela olhava para os bebês, como se estivesse vendo rostos que não estavam ali. O primeiro teste real de confiança veio na terceira noite, quando um ruído do lado de fora fez ambos se tensionarem. Ayanna moveu-se com uma agilidade felina, pegando algo que parecia ser uma mistura de ervas e cinzas que ela espalhou ao redor da entrada da cabana. O cheiro forte que se espalhou pelo ar fez Samuel franzir o nariz, mas os sons ameaçadores do exterior gradualmente se afastaram. "Lince", explicou ela, retornando ao fogo. "Faminto por causa do inverno, mas não gosta do cheiro." Samuel assentiu, impressionado não apenas com o conhecimento prático, mas com a calma com que ela havia lidado com a situação. Começava a compreender que Ayanna não era apenas uma mulher que havia tido sorte em encontrá-los, ela era alguém que sabia como sobreviver num mundo que não oferecia gentileza a ninguém. James começou a mostrar sinais de melhora no quarto dia. Sua febre havia quebrado durante a noite, e quando abriu os olhos pela manhã, sua visão estava clara o suficiente para focar no rosto da mulher que estava cuidando dele. Ayanna estava preparando uma infusão que cheirava a terra molhada e esperança. "Meus filhos", foram suas primeiras palavras. "Estão seguros", respondeu ela, indicando com um gesto onde Samuel dormia com os 2 bebês aninhados ao seu lado. "Seu filho mais velho é corajoso. Cuidou dos bebês como um pai." James tentou se mover, mas a dor no ombro o lembrou brutalmente de suas limitações atuais. Observou Ayanna com olhos que tentavam decifrar a mulher por trás dos cuidados que ela oferecia. Havia gentileza ali, mas também uma reserva que falava de feridas antigas. "Por que está nos ajudando?", perguntou. A pergunta ecoou na cabana como um sino tocado ao longe. Ayanna parou o que estava fazendo e olhou para James com uma intensidade que o fez sentir como se ela estivesse lendo sua alma. "Porque sei como é perder tudo", respondeu finalmente. "E porque às vezes ajudar outros é a única forma de ajudar a nós mesmos." Suas palavras carregavam uma verdade que James reconheceu instantaneamente. Ele próprio havia descoberto isso, nos meses seguintes à morte de Marta, que a dor compartilhada era de alguma forma menos insuportável que a dor isolada. Quando Samuel acordou e encontrou o pai consciente, o alívio em seus olhos jovens foi tão evidente que até mesmo Ayanna sorriu ligeiramente. Era o primeiro sorriso que qualquer um deles havia visto desde aquele terrível dia na neve, e sua raridade o tornava ainda mais precioso.
Mas que nova tempestade se aproximava no horizonte e como testaria os vínculos frágeis que começavam a se formar entre estes sobreviventes improváveis. A recuperação de James trouxe consigo não apenas alívio, mas também a necessidade de decisões que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Era uma manhã particularmente fria, quando o som de cascos na neve anunciou a chegada de um visitante que mudaria completamente a dinâmica de paz que havia se estabelecido na cabana. Augustus Whitmore era o tipo de homem que carregava sua autoridade como uma segunda pele, impecavelmente vestido, mesmo nas condições adversas do território, com bigode encerado e olhos que avaliavam tudo e todos como se fossem números numa planilha contábil. Representava interesses em Denver e havia chegado ao território de Arizona, seguindo rumores sobre o ataque à caravana. "Senhor Garrett", disse removendo o chapéu ao entrar na cabana, mas mantendo os olhos fixos em Ayanna com uma expressão que misturava desaprovação e algo próximo ao nojo. "Ouvi falar do terrível incidente. Vim assim que soube." James, ainda fraco, mas determinado a manter a dignidade, tentou se sentar na cama. Samuel posicionou-se automaticamente entre o visitante e os bebês, um gesto que não passou despercebido por nenhum dos adultos presentes. "Sr. Whitmore", James cumprimentou com a cortesia que sua educação exigia, mas sem calor. "Não esperava vê-lo tão longe de Denver. Os negócios me trouxeram aqui, mas quando soube da sua situação..." Whitmore fez uma pausa teatral, seu olhar passeando pela cabana modesta, mas limpa pelas ervas penduradas, para secar pelos objetos claramente de origem Apache. "Bem senti que era meu dever verificar o bem-estar das crianças." A palavra dever foi pronunciada com uma ênfase que fez Ayanna se tensionar. Ela continuou preparando uma mistura medicinal para James, mas Samuel notou como seus movimentos se tornaram mais deliberados, como se cada gesto fosse uma forma silenciosa de resistência. "Como pode ver", disse James cuidadosamente, "estamos todos bem cuidados." "Cuidados sim, mas por quem?" Whitmore permitiu que a pergunta ficasse suspensa no ar como fumaça tóxica. "Sr. Garrett, compreendo que sua situação é delicada. Um homem viúvo ferido com 3 crianças pequenas, mas certamente compreende que há limites para o que é considerado apropriado." Samuel sentiu o sangue ferver nas veias. Os Tate, 16 anos, já havia sido exposto a suficiente hipocrisia adulta para reconhecê-la quando havia. "Apropriado", repetiu sua voz, carregando um tom de desafio que fez seu pai olhar para ele com preocupação. "Filho." James tentou intervir, mas Samuel não seria silenciado. "Ela salvou nossas vidas", disse o rapaz apontando para Ayanna. "Quando estávamos morrendo de frio e meu pai estava perdendo sangue, foi ela quem nos trouxe para cá. Foi ela quem cuidou de Thomas e Benjamin como se fossem dela." Whitmore sorriu de uma forma que não chegou aos olhos. "Jovem Samuel, admiro sua lealdade, mas você deve entender que há questões legais envolvidas. Crianças brancas sob os cuidados de uma índia." Os tribunais de Denver fariam perguntas difíceis. O silêncio que seguiu foi carregado de uma tensão que parecia sugar o oxigênio da cabana. Ayanna finalmente se virou para enfrentar o homem, e quando falou, sua voz era baixa, mas firme como rocha. "E que perguntas seriam essas, Sr. Whitmore?" "Bem naturalmente questões sobre adequação, moralidade e capacidade, o que os tribunais chamariam de ambiente apropriado para o desenvolvimento de crianças civilizadas." James tentou se levantar, ignorando a dor que percorreu seu ombro. "Sr. Whitmore, esta conversa terminou. Agradeço sua preocupação, mas como pode ver, minha família está em excelentes mãos." "Sua família", Whitmore repetiu, e desta vez seu sorriso era abertamente provocativo. "Interessante definição, Sr. Garrett, mas temo que os tribunais possam ter uma perspectiva diferente sobre arranjos tão não convencionais." Foi então que algo mudou no ar da cabana. Samuel deu um passo à frente, posicionando-se de forma que ficou entre Whitmore e Ayanna. Seus 16 anos pareciam ter se transformado em 30 num instante. "Então que os tribunais venham", disse com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. "Que venham perguntar
Por que uma mulher que nunca nos havia visto antes arriscou a própria vida para salvar estranhos? Que venham perguntar por que ela passa as noites acordada quando Benjamin tem febre, ou porque sabe exatamente como acalmar Thomas quando ele chora. Que venham perguntar isso. Whitmore pareceu momentaneamente desarmado pela intensidade do jovem, mas rapidamente recuperou sua compostura. Jovem idealista. Murmurou como se fosse uma doença. Mas os ideais não mudam a lei. Talvez não. Concordou James finalmente, conseguindo se levantar completamente. Mas neste momento a lei não está aqui. Nós estamos. E nós decidimos quem é família. O advogado colocou o chapéu de volta na cabeça, seu rosto uma máscara de civilizada irritação. Muito bem, Sr. Garrett, mas saiba que esta situação não passará despercebida pelas autoridades competentes. Há padrões a serem mantidos mesmo nestas circunstâncias selvagens. Depois que ele saiu, a cabana pareceu menor, como se as paredes tivessem se fechado um pouco mais ao redor deles. Ayanna permaneceu imóvel por um longo momento, olhando para a porta, como se pudesse ver através dela o futuro que se aproximava. Ele vai voltar, disse finalmente sua voz, carregando a certeza de quem havia enfrentado a persistência do preconceito. Antes? Então estaremos prontos, respondeu Samuel, surpreendendo-se com sua própria determinação. Mas que armas eles teriam contra a lei de homens como Whitmore, e como uma família improvisada poderia se defender de um sistema construído para separá-los? A ameaça deixada por Whitmore pairava sobre a cabana como uma nuvem carregada de tempestade. James sabia que não podia ignorar as implicações legais da situação, por mais injustas que fossem. Durante 2 dias, ele ponderou alternativas enquanto sua força retornava gradualmente, observando como Ayanna cuidava de seus filhos com uma dedicação que ultrapassava qualquer obrigação. Foi Samuel quem apresentou a solução, demonstrando uma maturidade que até mesmo James não havia percebido no filho. Pai, disse numa manhã enquanto os gêmeos dormiam e Ayanna estava fora coletando ervas, e se pudéssemos tornar legal o que já é real? James olhou para o filho com curiosidade. O que você quer dizer? Whitmore falou sobre questões legais sobre tribunais questionarem a capacidade de Ayanna de cuidar de nós. Mas e se ela tivesse direitos legais? E se fosse, oficialmente, nossa família? A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois havia se atrevido a verbalizar antes. James sentiu algo se mexer em seu peito. Não era amor ainda não, mas era o reconhecimento de uma verdade que havia estado crescendo silenciosamente durante as semanas de cuidados. Você está sugerindo casamento, disse Samuel simplesmente. Não por amor ainda não, mas por proteção, por família, por direito. Quando Ayanna retornou, encontrou pai e filho em conversa séria perto do fogo. A expressão em seus rostos a fez pausar na entrada instintivamente, percebendo que algo fundamental havia mudado na dinâmica da cabana. Ayanna, James começou levantando-se. Para enfrentá-la, precisamos conversar. Ela assentiu, colocando as ervas cuidadosamente numa mesa improvisada antes de se juntar a eles perto do fogo. Samuel assumiu automaticamente a vigília dos bebês, uma responsabilidade que havia se tornado segunda natureza para ele. Whitmore vai voltar, disse James sem rodeios. E quando voltar trará papéis talvez até autoridades de Tucson. Ele vai tentar nos separar. Eu sei, respondeu Ayanna simplesmente. Mas e se houvesse uma forma de tornar isso legalmente impossível? Ayanna inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. Se você tivesse direitos legais sobre as crianças, se fosse minha esposa. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar do fogo e pela respiração suave dos bebês. Ayanna estudou o rosto de James procurando sinais de pena ou obrigação, mas encontrando apenas sinceridade bruta. Você está me oferecendo seu nome por conveniência, disse finalmente. Estou oferecendo meu nome por necessidade, corrigiu James, e por respeito. E porque Samuel está certo, você já é nossa família. Só estamos tentando fazer com que o resto do mundo reconheça isso. Ayanna olhou para Samuel, que havia se virado para observar a conversa. Nos olhos do jovem,
Ela viu não apenas aprovação, mas algo próximo a uma súplica silenciosa. Era estranho receber a bênção de um filho antes mesmo de conquistar o coração do pai. E depois de Whitmore ir embora, perguntou, depois que a ameaça legal passar, o que acontece então? Então descobriremos juntos, respondeu James honestamente. Não posso prometer amor a Iana. Ainda estou aprendendo a viver sem Martha. Mas posso prometer respeito, proteção e um lar. Para sempre. 2 dias depois, eles fizeram a jornada até Tucson para registrar a intenção de casamento. O escrivão, um homem de meia-idade com olhos cansados, que havia visto suficientes arranjos não convencionais para não fazer perguntas desnecessárias, processou os papéis com eficiência profissional. Vão precisar de 2 testemunhas para a cerimônia, informou carimbando o último documento. Eu posso ser uma delas, ofereceu Samuel, surpreendendo o escrivão com sua seriedade. Você tem idade para isso. Tenho 16 anos e sou o filho mais velho, respondeu Samuel com uma dignidade que impressionou até mesmo a Iana. Se isso não me qualifica como testemunha da própria família, então nada qualifica. O escrivão sorriu pela primeira vez desde que eles haviam entrado no cartório. Jovem, você será uma testemunha excelente. Quando retornaram à cabana, encontraram Whitmore esperando por eles, mas desta vez ele não estava sozinho. 2 homens o acompanhavam, um que se identificou como xerife auxiliar e outro como representante dos tribunais de menores de Tucson. Sr. Garrett, disse Whitmore com uma satisfação maliciosa mal disfarçada. Trouxe autoridades competentes para avaliar a situação das crianças. James sorriu, e havia algo no seu sorriso que fez Whitmore recuar meio passo. Que coincidência! Sr. Whitmore, também tenho autoridades competentes. Ele mostrou os papéis que haviam acabado de registrar. Minha noiva, Iana Garrett, sim, ela já assumiu o nome legalmente e tem agora todos os direitos parentais sobre minhas crianças, conforme reconhecido pelo território de Arizona. O rosto de Whitmore passou por várias tonalidades de vermelho antes de se estabelecer numa palidez doentia. O xerife auxiliar examinou os documentos e assentiu para o representante dos tribunais. Parece tudo em ordem, declarou o funcionário dos tribunais. Uma vez que o casamento seja consumado, a senhora Garrett terá plenos direitos legais. Não, vejo base para questionamento. Mas ela é uma selvagem, explodiu Whitmore. O silêncio que seguiu foi tão cortante quanto a lâmina de uma faca. Samuel deu um passo à frente, e quando falou sua voz carregava uma autoridade que vinha não da idade, mas da certeza moral. O senhor está falando da minha futura mãe, disse simplesmente. E sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Whitmore partiu naquele mesmo dia, levando consigo suas ameaças vazias e deixando para trás uma família que havia descoberto que às vezes a lei podia ser usada em favor da justiça. Mas como uma família unida por necessidade, encontraria seu caminho para algo mais profundo. E que desafios ainda os aguardavam neste território selvagem, onde o preconceito crescia como erva daninha. A vitória legal trouxe consigo uma sensação de alívio, mas também a percepção de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Vencer Whitmore nos papéis era uma coisa, conquistar a aceitação da comunidade era outra completamente diferente. James sabia que não podiam viver isolados para sempre, especialmente com crianças que precisariam de educação e contato social. A primeira prova de fogo veio 2 semanas depois, quando a Iana decidiu que precisava ir ao povoado para comprar suprimentos que não podiam ser encontrados ou improvisados na cabana. James ainda estava se recuperando e os bebês eram pequenos, demais para a viagem, então caberia a ela fazer a jornada sozinha. Não, disse Samuel imediatamente quando ela anunciou sua intenção. É perigoso. Perigoso como? Perguntou a Iana, genuinamente curiosa sobre o que o jovem considerava ameaçador. Samuel hesitou, percebendo que não queria verbalizar seus medos sobre como ela seria recebida pelos comerciantes do povoado. Em vez disso, disse, simplesmente não é seguro para uma mulher viajar sozinha. A Iana sorriu um sorriso que carregava décadas de experiência em sobrevivência.
Samuel, eu sobrevivi sozinha neste território durante anos. Acho que consigo lidar com alguns comerciantes. Mesmo assim, quando ela partiu na manhã seguinte, Samuel não conseguiu se concentrar em nada. Encontrou desculpas para subir no afloramento, rochoso perto da cabana, de onde podia ver a trilha que levava ao povoado. James notou a inquietação do filho, mas não disse nada, compreendendo que a preocupação de Samuel vinha de um lugar de proteção familiar genuína. No povoado, Ayanna sentiu o peso dos olhares assim que entrou na rua principal. Conversas pararam no meio das frases, crianças foram puxadas para mais perto de suas mães, e um silêncio estranho se instalou onde antes havia o burburinho normal de um dia de mercado. Na loja de Ezra Thompson, o comerciante a atendeu com uma cortesia fria que estava a apenas um passo da hostilidade aberta. Ele forneceu os suprimentos que ela pediu, mas com preços inflacionados e comentários murmurados sobre essa gente que pensava poder simplesmente entrar em estabelecimentos respeitáveis. Foi quando ela estava saindo da loja que ouviu a conversa, que a fez pausar na porta. Não é natural, dizia uma voz feminina. Uma selvagem cuidando de crianças brancas. Deveria haver leis contra isso. Ouvi dizer que ela os enfeitiçou, acrescentou outra voz. Usou medicina Apache para confundir a mente do homem. Ayanna sentiu uma familiar queimação no peito, a mesma sensação que havia sentido quando sua própria tribo a havia banido por ajudar um soldado ferido. A sensação de estar sempre no lugar errado não importa o que fizesse. Mas então ouviu passos correndo na rua empoeirada e se virou para ver Samuel se aproximando rapidamente, claramente fora de fôlego por ter percorrido a distância da cabana até o povoado correndo. Ayanna chamou, não se importando com os olhares que se voltaram para ele. Você está bem? As conversas maldosas cessaram abruptamente. Samuel se posicionou ao lado de Ayanna e havia algo na forma como ele ficou ali, não à frente, como se quisesse protegê-la, mas ao lado como se quisesse demonstrar solidariedade, que mudou completamente a dinâmica da situação. Está tudo bem, Samuel, disse ela suavemente. Só estava comprando suprimentos. Bom, disse ele alto o suficiente para ser ouvido por todos ao redor, porque papai estava preocupado. Ele disse que você é muito boa para este lugar e que as pessoas daqui não merecem você. A declaração provocou murmúrios indignados de algumas das mulheres, mas Samuel não havia terminado. Ele disse também, continuou sua voz ganhando força, que qualquer um que trate você com desrespeito terá que se explicar para ele. E para mim. Ayanna olhou para o jovem de 16 anos que estava defendendo não apenas ela, mas o direito da família deles de existir como escolheram existir. Havia algo de comovente na determinação dele, na forma como ele havia corrido quilômetros só para se certificar de que ela estava segura. Obrigada, Samuel, disse, e havia uma nova calidez em sua voz. Ezra Thompson apareceu na porta de sua loja, obviamente incomodado com a cena que estava se desenrolando em frente ao seu estabelecimento. Não queremos problemas aqui, disse ele. Nem nós, respondeu Samuel calmamente. Só queremos fazer nossas compras em paz e ir embora. Então façam isso e vão embora, murmurou uma das mulheres. Samuel se virou para enfrentar o grupo, que havia se formado, e quando falou sua voz carregava uma autoridade que vinha não da idade, mas da certeza moral. Nós vamos embora, disse. Mas vocês ficam. Ficam sabendo que havia uma mulher que arriscou a própria vida para salvar estranhos, e vocês a trataram como inimiga. Vocês ficam sabendo que havia uma chance de conhecer alguém extraordinário, e vocês escolheram o medo em vez da curiosidade. Ele pegou algumas das sacolas de suprimentos e começou a andar na direção da cabana. Ayanna o seguiu, e quando ela o alcançou, ele estava sorrindo. Por que está sorrindo? Perguntou ela. Porque pela primeira vez desde o ataque à caravana, eu me senti como parte de uma família de verdade, respondeu. Não apenas pessoas que sobreviveram juntas, mas pessoas que escolhem ficar juntas. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ayanna percebeu que algo fundamental havia mudado. Não apenas em como o povoado os via, mas em como ela se via. Pela primeira vez em anos,
não se sentia como uma estranha lutando por aceitação. Sentia-se como alguém que pertencia a algum lugar. Mas que revelações sobre o passado de Ayanna ainda estavam por vir, e como essas verdades afetariam os vínculos frágeis que estavam se fortalecendo a cada dia. A tempestade chegou numa noite quando o vento soprava com força suficiente para fazer a própria cabana tremer. Era o tipo de tempestade que transformava o mundo exterior num lugar impossível de habitar, forçando todos a se reunirem ao redor do fogo numa intimidade que tornava difícil manter segredos. James observava a Ayanna alimentar os gêmeos com a paciência infinita que ela demonstrava em todas as tarefas relacionadas às crianças. Thomas havia sido difícil de acalmar durante todo o dia, irritado pela mudança de pressão atmosférica que sempre precedia as grandes tempestades, mas nas mãos dela ele se acalmava como por mágica. Samuel, agora com 17 anos e visivelmente mais maduro desde os eventos no povoado, estava reparando uma das cordas que prendiam as peles sobre as janelas. O trabalho manual havia se tornado uma forma de meditação para ele, uma maneira de processar pensamentos que eram complexos demais para serem verbalizados. Ayanna, disse James, subitamente surpreendendo-se com sua própria coragem. Conte-nos sobre sua família. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo rugido do vento lá fora. Ayanna continuou alimentando Thomas por um longo momento antes de responder. Por que quer saber? Porque somos uma família agora, disse Samuel, colocando de lado seu trabalho. E famílias compartilham histórias. Ayanna olhou para ambos estes homens que haviam se tornado sua âncora no mundo e percebeu que não podia mais esconder as verdades que carregava. Meu nome Ayanna significa flor eterna em Apache, começou sua voz baixa, mas clara. Minha mãe me deu esse nome porque nasci durante uma tempestade de primavera, quando todas as outras flores haviam sido destruídas pela chuva, mas uma pequena flor silvestre continuou florescendo perto de nossa tenda. James e Samuel aguardaram, percebendo que ela estava apenas começando. Eu tinha uma irmã mais nova. Nahali significava bosque. Ela era linda, ria como água corrente e tinha mãos que podiam curar qualquer coisa. Era ela quem deveria ter herdado os conhecimentos medicinais da nossa mãe. O que aconteceu com ela? Perguntou Samuel gentilmente. Doença. Uma febre que os brancos trouxeram para nosso território. Matou metade da tribo no inverno. Ayanna pausou, organizando memórias que ainda eram dolorosas demais para serem tocadas. Frequentemente. Nahali morreu nos meus braços. Eu não consegui salvá-la. James sentiu uma dor familiar se instalar em seu peito. Como Marta, murmurou. Sim, concordou Ayanna. Como Marta. Ela transferiu Thomas para Samuel e caminhou até a janela, olhando para a tempestade, que espelhava a turbulência em seus próprios pensamentos. Depois disso me tornei a curandeira da tribo. Não porque quisesse, mas porque era necessário. Aprendi a salvar outros porque não havia conseguido salvar quem mais importava. E como acabou aqui sozinha? Perguntou James. Ayanna virou-se para enfrentá-los, e havia uma determinação em seus olhos que falava de decisões difíceis tomadas com base em princípios inabaláveis. Há 2 anos encontrei um soldado ferido perto do nosso acampamento. Ele havia sido baleado e estava morrendo. Alguns da minha tribo queriam deixá-lo morrer. Havia muito ódio, muita dor entre nossos povos. Mas você não deixou, disse Samuel. Não era uma pergunta. Não podia. Ele era apenas um rapaz não muito mais velho que você é agora. Tinha olhos azuis como os seus e chamava por sua mãe enquanto delirava com febre. Suas mãos se moveram inconscientemente para o lugar onde ela guardava suas ervas medicinais. Cuidei dele em segredo durante semanas. E descobriram, disse James, começando a entender. O chefe da guerra descobriu. Disse que eu havia traído meu próprio povo, que havia escolhido o inimigo em vez da família. A dor em sua voz era palpável. Fui banida, declarada morta para a tribo. Minha própria avó não podia mais falar meu nome. Samuel sentiu raiva crescer em seu peito, não apenas pela injustiça sofrida por Ayanna, mas pelo paralelo com sua própria experiência no povoado. Eles estavam errados, disse com convicção.
Estavam com medo, corrigiu Ayanna. Medo faz as pessoas tomarem decisões de que se arrependem depois. Como nós? Disse James pensativamente. Eu estava com medo depois que Martha morreu. Com medo de não conseguir cuidar de vocês sozinho, com medo de tomar as decisões erradas. E eu estava com medo quando o ataque aconteceu, acrescentou Samuel. Com medo de não ser forte o suficiente para proteger Thomas e Benjamin. Ayanna retornou ao fogo, ajoelhando-se entre os dois homens que haviam se tornado sua família escolhida. Mas o medo não venceu, disse suavemente. Nenhum de nós deixou o medo tomar as decisões finais. James estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Ayanna, o primeiro toque verdadeiramente íntimo que havia compartilhado com ela. Você salvou esse soldado. Sim. Ele viveu para voltar para casa para a mãe que chamava em seus delírios. E perdeu sua família por isso. Perdi uma família, corrigiu Ayanna, cobrindo a mão de James com a sua. Mas encontrei outra. Lá fora a tempestade continuava a rugir, mas dentro da cabana havia uma paz que nenhum deles havia sentido em muito tempo. Era a paz que vem de verdades compartilhadas, de cicatrizes mostradas e aceitas de compreender que às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. Mas que decisão crucial Ayanna teria que tomar quando ecos de seu passado viessem batendo à sua porta? E como isso testaria a força dos vínculos que estavam construindo? A primavera chegou mais cedo que o esperado naquele ano, trazendo consigo não apenas o derretimento da neve, mas também um visitante que Ayanna jamais imaginou ver novamente. Era uma manhã particularmente clara, quando ela notou uma figura familiar se aproximando da cabana. Um homem Apache mais velho caminhando com a dignidade solene que ela reconheceu instantaneamente. Kansia era o irmão mais novo de sua avó, um homem que ela havia amado como pai durante sua infância. Sua presença ali significava apenas uma coisa: algo grave havia acontecido com sua tribo. Tio, disse ela em Apache, saindo da cabana para encontrá-lo antes que chegasse muito perto. James e Samuel observaram da porta, percebendo imediatamente que esta não era uma visita casual. Ayanna, respondeu Kansia, e havia tanto alívio quanto tristeza em sua voz. Ainda está viva. Ainda estou viva, confirmou ela, contra todas as expectativas. Kansia olhou para trás dela, para os dois homens brancos, que esperavam respeitosamente à distância, para os bebês que podiam ser ouvidos balbuciando alegremente dentro da cabana. Sua avó está morrendo, disse sem rodeios, como era costume. Apache. Ela pediu para vê-la antes de partir para a terra dos ancestrais. Ayanna sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Sua avó Itzá havia sido sua professora, sua guia espiritual, a mulher que lhe havia ensinado tudo sobre curar e sobreviver com dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando? Perguntou. Dias, talvez semanas. Não muito tempo. Kansia pausa estudando o rosto de sua sobrinha. Ela se arrependeu de permitir seu banimento. Disse que uma curandeira deve seguir sua consciência, não a política de homens com medo. As palavras atingiram Ayanna como flechas, abrindo feridas que ela havia tentado deixar cicatrizar. Por 2 anos, havia carregado o peso da rejeição de sua família, perguntando-se se havia tomado a decisão certa ao salvar aquele soldado. Ela quer que eu volte, perguntou. Ela quer que você escolha, respondeu Kansia. Sempre. Ela diz que uma mulher com seu dom não deveria ser forçada a viver no exílio. James se aproximou lentamente, percebendo que Ayanna precisava de apoio, mesmo que não pedisse. Este é meu marido, disse Ayanna em inglês, a palavra ainda, soando estranha em seus lábios. James Garrett. Kansia assentiu para James com respeito, avaliando-o com olhos que haviam aprendido a ler o caráter dos homens através de décadas de experiência. E aquele é Samuel, meu filho, acrescentou, as palavras ganhando força conforme as pronunciava. Samuel deu um passo à frente e Ayanna ficou tocada ao ver que ele havia se esforçado para ficar ereto, tentando mostrar respeito pela tradição Apache, que não compreendia completamente. Kansia falou em Apache com Ayanna por vários minutos, uma conversa que James e Samuel não puderam entender, mas cujo tom emocional era inconfundível. Quando terminou,
Havia lágrimas nos olhos de Ayanna. Ele diz que a tribo precisa de mim, traduziu ela para James e Samuel. Que 2 outras curandeiras morreram durante o inverno e que as pessoas estão sofrendo sem cuidados médicos adequados. É o que você quer fazer? Perguntou James, embora fosse óbvio que a pergunta era uma das mais difíceis que ele já havia feito. Ayanna olhou para a cabana onde Thomas e Benjamin estavam começando a chorar, pedindo atenção. Olhou para Samuel, que havia crescido tanto nos últimos meses, que às vezes ela se esquecia de que ele ainda era tecnicamente uma criança. Olhou para James, que havia oferecido não apenas proteção, mas também respeito e um lugar para pertencer. Quero falar com minha avó, disse finalmente, mas não quero deixar vocês. Então não deixe, disse Samuel simplesmente. Vá ver. Sua avó se despedir dela como ela merece. Mas depois volte para casa. A palavra casa ecoou no ar da manhã como um sino. Ayanna percebeu que Samuel havia definido algo que ela mesma havia lutado para articular este lugar. Estas pessoas haviam se tornado seu lar de uma forma que transcendia obrigação ou conveniência. Quanto tempo você precisaria? Perguntou James. 1 semana, talvez 2. Então vá, disse ele. Nós estaremos aqui quando voltar. Kência observou esta troca com interesse crescente. Havia algo neste arranjo que desafiava suas expectativas sobre relacionamentos entre apaches e brancos. Eles entendem, disse ele para Ayanna em apache, que você tem obrigações para com seu povo. Eles entendem, respondeu ela, que eu sou uma pessoa completa com um passado que merece ser honrado e um futuro que escolho construir. Ela se virou para James e Samuel. Vou partir amanhã de manhã. Vou me despedir de minha avó e deixar claro para a tribo que escolhi uma nova vida. E se eles tentarem convencê-la a ficar? Perguntou Samuel, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou profundamente o coração de Ayanna. Então lembrarei a eles que já tomei minha decisão, respondeu ela, colocando a mão no ombro do jovem. Que encontrei uma família que me aceita como sou, não como eles querem que eu seja. Naquela noite, enquanto se preparava para a jornada, Ayanna refletiu sobre como sua vida havia mudado. 2 anos antes havia sido banida por seguir sua consciência. Agora estava escolhendo voluntariamente deixar para trás a oportunidade de retornar ao seu povo de origem, porque havia encontrado algo ainda mais valioso, pessoas que a amavam, não apesar de suas escolhas, mas por causa delas. Mas que desafios enfrentaria ao confrontar um passado que havia tentado deixar para trás, e como sua ausência afetaria a família que havia escolhido proteger Ayanna. Retornou 7 dias depois, chegando num entardecer dourado que tingiu toda a paisagem com cores de esperança. James estava reparando a cerca ao redor da cabana quando viu uma figura familiar emergir da trilha que levava às terras Apache. Seu coração saltou de uma forma que o surpreendeu, não apenas com alívio, mas com algo que se aproximava perigosamente da alegria. Samuel saiu correndo da cabana assim que ouviu o grito de boas-vindas do pai, carregando Benjamin nos braços enquanto Thomas engatinhava determinadamente atrás dele. A imagem da família se reunindo fez Ayanna sorrir de uma forma que ela não havia sorrido em anos. Como foi? Perguntou James quando ela chegou perto o suficiente para ele ver que havia estado chorando, mas que seus olhos brilhavam com uma paz que não estava lá quando partira. Difícil, respondeu ela honestamente, mas necessário. Samuel a estudou cuidadosamente, procurando sinais de que ela havia mudado de ideia, de que talvez tivesse decidido que pertencia mais ao mundo que havia deixado do que ao mundo que haviam construído juntos. Você parece diferente, disse ele. Sinto-me diferente, concordou Ayanna, mais completa de alguma forma, como se tivesse fechado uma porta que precisava ser fechada para poder abrir outra completamente. Ela se ajoelhou para abraçar Thomas, que havia finalmente chegado até ela, balbuciando alegremente em sua linguagem de bebê. Aos 10 meses, ele havia crescido perceptivelmente, mesmo na semana em que ela esteve fora. Minha avó morreu na 3ª noite depois que cheguei, contou ela enquanto eles caminhavam para a cabana. Mas antes disso, pudemos conversar.
Ela me perdoou oficialmente e me deu sua bênção para a vida que escolhi. E a tribo? Perguntou James. A tribo entendeu quando expliquei que havia encontrado meu propósito cuidando de vocês. Alguns não aprovaram, mas respeitaram minha escolha. Rayana pausou organizando os pensamentos. Kanseah disse algo que me fez refletir. O que foi? Ele disse que às vezes a maior honra que podemos dar aos nossos ancestrais é viver de acordo com os valores que eles nos ensinaram, mesmo que isso signifique escolher um caminho que eles não compreenderiam. Samuel assentiu pensativamente. Como quando você salvou aquele soldado. Exatamente. E como quando você me defendeu no povoado, ou quando seu pai ofereceu casamento para me proteger legalmente. Todos vocês tomaram decisões baseadas no que sabiam ser certo, não no que seria mais fácil. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, James finalmente encontrou coragem para dizer as palavras que vinham crescendo em seu coração durante semanas. Ayanna começou sentando-se ao lado dela perto do fogo. Quando você partiu, percebi algo. Ela o olhou com curiosidade, esperando que ele continuasse. Percebi que o que começou como conveniência não é mais apenas conveniência. As palavras ficaram suspensas entre eles como fumaça. Ayanna sentiu seu coração acelerar, mas não disse nada, permitindo que James encontrasse seu próprio caminho através dos sentimentos que estava tentando expressar. Não é amor ainda, disse ele honestamente. Ainda estou aprendendo como deixar Marta ir. Mas é carinho, respeito profundo e algo que poderia se tornar amor, se você estiver disposta a ter paciência comigo. Ayanna tocou o rosto dele gentilmente. James, você me ofereceu algo que ninguém mais jamais ofereceu, a liberdade de ser exatamente quem sou, sem ter que mudar para agradar outras pessoas. Isso já é mais valioso que o amor apaixonado. Então você fica oficialmente como minha verdadeira esposa. Fico, respondeu ela. Mas gostaria de pedir algo. Qualquer coisa. Gostaria de uma cerimônia de verdade. Não apenas papéis legais, mas votos que escolhemos fazer um para o outro. Uma celebração da família que construímos. James sorriu um sorriso que carregava mais leveza do que qualquer expressão sua desde a morte de Marta. Samuel ficaria honrado em ser nossa testemunha oficial. E Thomas e Benjamin podem jogar flores, acrescentou Ayanna rindo baixinho. Flores que eles vão tentar comer, disse James rindo também. Exatamente. No dia seguinte eles começaram a planejar uma cerimônia simples, mas significativa. Samuel assumiu o papel de organizador com entusiasmo que tocou profundamente tanto James quanto Ayanna. Ele caminhava pela região coletando flores silvestres, improvisou cordões decorativos com materiais que encontrou e até mesmo praticou um pequeno discurso sobre o significado de família escolhida. Quando o reverendo Josiah Mills chegou de Tucson para oficiar a cerimônia, encontrou uma família que desafiava todas as suas expectativas sobre arranjos não convencionais. Havia carinho genuíno ali, respeito mútuo e uma sensação de completude que muitos casamentos tradicionais não conseguiam alcançar. A cerimônia aconteceu numa pequena colina perto da cabana, com vista para as montanhas que haviam testemunhado tanto sofrimento quanto cura. Samuel segurou os gêmeos um em cada braço, enquanto James e Ayanna trocaram votos que haviam escrito juntos. Prometo respeitar sua jornada passada e caminhar ao seu lado na jornada futura, disse James. Prometo honrar a família que você me trouxe e ajudar a construir a família que estamos nos tornando, respondeu Ayanna. Quando o reverendo os declarou marido e mulher, Samuel gritou de alegria, fazendo os bebês rirem e baterem palminhas. Era o som mais bonito que qualquer um deles havia ouvido em muito tempo, mas que novos desafios e alegrias aguardavam esta família que havia sido forjada na adversidade e escolhido permanecer unida através do amor. O outono chegou pintando as folhas de dourado e vermelho, cores que pareciam espelhar a transformação que havia ocorrido na vida de todos eles. A cerimônia de casamento havia sido mais do que um evento, havia sido uma declaração de que haviam escolhido conscientemente se tornar uma família não por acaso ou necessidade, mas por amor deliberado e respeito mútuo.
James observava a Ayanna agora verdadeiramente, a Ayanna Garrett, ensinar Samuel a preparar remédios naturais numa tarde particularmente tranquila. O jovem de 17 anos havia desenvolvido um interesse genuíno pelas artes curativas, vendo nelas não apenas conhecimento prático, mas também uma forma de honrar a herança de sua mãe adotiva. Esta aqui é para a febre, explicava ela, mostrando-lhe como moer certas raízes numa consistência específica. E esta, quando misturada com mel, ajuda com tosses persistentes. E se não tivéssemos mel? Perguntou Samuel, sempre pensando em contingências. Então usaríamos seiva de certos pinheiros, mas tem que ser coletada da forma certa, na época certa. A Ayanna sorriu para a sede de conhecimento do jovem. Você está pensando como um verdadeiro curandeiro. A palavra curandeiro ressoou, de uma forma especial. Samuel havia encontrado propósito em aprender essas habilidades, não apenas para ajudar a família, mas porque reconhecia que representavam uma ponte entre dois mundos, o mundo Apache de Ayanna e o mundo dos colonos em que ele havia crescido. Thomas e Benjamin, agora com mais de um ano, haviam desenvolvido personalidades distintas. Thomas era aventureiro e curioso, constantemente tentando explorar além dos limites seguros ao redor da cabana. Benjamin era mais contemplativo, preferindo observar o mundo ao seu redor, com olhos grandes e sombrios, que lembravam os de Marta, mas que carregavam a gentileza que havia aprendido de Ayanna. Papai, disse Samuel uma tarde, posso falar com você sobre algo. James colocou de lado o trabalho de couro que estava fazendo, uma habilidade que Ayanna lhe havia ensinado, e deu atenção total ao filho. Havia aprendido que quando Samuel pedia para conversar formalmente, sempre tinha algo importante em mente. Claro, do que se trata? Eu estava pensando sobre o futuro, sobre o que quero fazer com minha vida. James sentiu uma pontada de nostalgia misturada com orgulho. Era inevitável que Samuel começasse a pensar em seus próprios caminhos, em como moldaria sua vida adulta. E que conclusões chegou? Quero ser professor, disse Samuel, mas não um professor comum. Quero ensinar crianças de diferentes origens, crianças brancas apaches mexicanas. Quero ajudá-las a entender que as diferenças entre as pessoas podem ser pontes, não muros. James ficou em silêncio por um momento, impressionado com a maturidade da visão de seu filho. Isso seria desafiador. Muitas pessoas não entenderiam. Muitas pessoas não entenderam nossa família, respondeu Samuel. Mas conseguimos fazer funcionar. E olhe o que construímos. Ele apontou para onde a Ayanna estava brincando com os gêmeos, cantando para eles, numa mistura de Apache e inglês que havia se tornado a linguagem única de sua família. A cena irradiava uma paz que nenhum deles havia conhecido antes de se encontrarem. Além disso, continuou Samuel, a Ayanna me ensinou que o conhecimento não deveria ter fronteiras. Se ela pode aprender técnicas de cura de diferentes tradições, eu posso ensinar educação que abranja diferentes culturas. A Ayanna se aproximou, obviamente tendo ouvido parte da conversa. Do que estão falando tão seriamente? Samuel está me contando sobre seus planos para o futuro, explicou James. Ela se sentou com eles, Benjamin no colo e Thomas brincando aos seus pés. E que planos são esses? Samuel repetiu sua visão e a Ayanna o ouviu com a atenção respeitosa que sempre dava às ideias dos outros. Quando ele terminou, ela assentiu pensativamente. Será difícil, disse ela finalmente. Mas as coisas mais valiosas sempre são. Você acha que é uma boa ideia? Perguntou Samuel. Acho que é uma ideia necessária, corrigiu ela. O mundo está mudando, Samuel. Pessoas como você, pessoas que viram que diferenças podem ser força em vez de fraqueza, são exatamente o que o futuro precisa. James olhou para sua família, o filho que havia crescido até se tornar um jovem homem com visões de mudança social. Os gêmeos que estavam aprendendo que amor não conhecia cor de pele ou origem cultural, e a mulher, que havia transformado necessidade em escolha e escolha em amor. Então, como fazemos isso acontecer? Perguntou. Primeiro eu preciso de mais educação formal, disse Samuel. Talvez em Tucson ou até mesmo em Phoenix.
A ideia de Samuel deixando casa trouxe uma mistura de orgulho e melancolia para James, mas ele reconheceu que era o próximo passo natural. Quanto tempo você acha que precisaria? 2 anos, talvez 3, mas eu voltaria. Esta sempre seria minha casa base. A Iana sorriu. E nós sempre estaríamos aqui para apoiá-lo. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, James e a Iana conversaram sobre as mudanças que estavam chegando. Ele vai fazer diferença no mundo, disse a Iana. Como você fez diferença na nossa vida, respondeu James, puxando-a mais perto. Nós fizemos diferença na vida uns dos outros, corrigiu ela. Esta foi sempre uma construção conjunta. James beijou o topo da cabeça dela, respirando o aroma que havia se tornado sinônimo de lar para ele, uma mistura de ervas medicinais, sabão simples e algo indefinível que era puramente a Iana. Eu te amo, disse ele, e desta vez as palavras saíram facilmente, sem hesitação ou culpa. Eu também te amo, respondeu ela. Eram palavras que haviam demorado para chegar, mas que agora se sentiam tão naturais quanto respirar. Haviam construído algo belo juntos, não apenas um casamento, mas uma família que desafiava convenções e provava que o amor podia florescer nos terrenos mais improváveis. Mas que surpresas o destino ainda guardava para esta família, que havia superado tanto, e como enfrentariam juntos os desafios que o futuro traria. 2 anos haviam se passado, desde que Samuel partira para Tucson em busca de educação formal. Que a vida na cabana havia encontrado um ritmo próprio, cheio de pequenos milagres cotidianos. James observava a Iana embalar sua filha de 6 meses, Catherine ou Kate, como todos a chamavam enquanto cantava uma canção de ninar que misturava palavras em Apache com melodias que ele reconhecia de sua própria infância. O nascimento de Kate havia sido um momento de pura alegria para toda a família. Diferente dos gêmeos que haviam chegado numa época de perda e confusão, Kate era um símbolo de esperança consciente de amor deliberado entre James e a Iana. Seus olhos escuros pareciam carregar a sabedoria antiga de sua mãe, mas seu sorriso era pura felicidade infantil. Thomas e Benjamin, agora com 3 anos, haviam se tornado crianças curiosas e energéticas que falavam fluentemente tanto em inglês quanto em Apache básico. Vê-los brincar juntos era observar a personificação da harmonia que a Iana havia trazido para suas vidas. Eles não viam diferenças culturais como obstáculos, mas como aspectos interessantes de seu mundo expandido. Mamãe a Iana, disse Thomas uma manhã usando o nome que ele e Benjamin haviam naturalmente adotado para ela. Porque algumas pessoas no povoado olham para você de forma estranha. A pergunta, feita com a inocência direta das crianças, fez James e a Iana trocarem olhares. Haviam sabido que esse momento chegaria quando os meninos começariam a notar e questionar as atitudes que encontravam no mundo exterior. A Iana se ajoelhou para ficar na altura dos gêmeos Kate, ainda em seus braços. Algumas pessoas têm medo do que não conhecem, explicou gentilmente. Elas veem que sou diferente delas e pensam que isso significa que sou perigosa ou errada. Mas você não é perigosa, disse Benjamin com a lógica simples de uma criança de 3 anos. Você nos cuida e nos ama. Exato, sorriu a Iana. Mas nem todas as pessoas tiveram a sorte de aprender isso como vocês aprenderam. Então podemos ensinar a elas? Perguntou Thomas. James sentiu o orgulho crescer em seu peito. Mesmo tão pequenos, seus filhos já demonstravam a mesma compaixão e desejo de construir pontes que Samuel havia desenvolvido. Podemos tentar, disse a Iana, mas às vezes temos que ser pacientes. Mudança leva tempo. Uma semana depois, Samuel retornou para uma visita trazendo consigo notícias que animaram toda a família. Ele havia se destacado em seus estudos e havia conseguido uma posição como professor assistente numa escola experimental em Phoenix que estava tentando implementar exatamente o tipo de educação multicultural que ele havia sonhado. É pequena, ainda, explicou ele durante o jantar, Kate dormindo pacificamente em seu colo enquanto contava suas novidades. Apenas 20 estudantes, mas são de 5 origens diferentes, e os resultados têm sido extraordinários. Como assim? Perguntou. James,
As crianças não apenas aprendem melhor quando suas próprias culturas são respeitadas e incluídas, mas também desenvolvem uma compreensão e tolerância natural por outras culturas. Samuel balançou suavemente Kate, que havia acordado e estava olhando para ele com interesse. É exatamente como nossa família funciona, mas numa escala escolar. Ayanna sorriu com orgulho maternal. Você está fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Aprendi com os melhores professores, respondeu Samuel, olhando significativamente para ela. Durante sua visita, Samuel passou muito tempo brincando com Thomas e Benjamin, que haviam crescido consideravelmente desde sua partida. Era tocante ver como os gêmeos se lembravam instintivamente dele como o irmão mais velho protetor, e como Samuel assumia naturalmente esse papel, mesmo depois de 2 anos, focado em seus próprios estudos. Eles estão se tornando homens bons, comentou Samuel para James uma tarde, enquanto observavam os meninos ajudarem a Ayanna no jardim medicinal que ela havia expandido ao redor da cabana. Ela tem sido uma mãe extraordinária para eles, concordou James. Às vezes me pergunto como nossas vidas seriam diferentes se... Não, interrompeu Samuel gentilmente. Não fazemos isso. Não imaginamos como as coisas poderiam ter sido diferentes. Celebramos como as coisas são. James olhou para seu filho, agora um jovem de 19 anos, com sua própria carreira e visão de mundo, e percebeu que Samuel havia se tornado mais sábio que ele próprio em muitos aspectos. Quando você volta para Phoenix? Perguntou. Na próxima semana. Mas tenho notícias. Samuel pausou dramaticamente. A escola quer expandir o programa. Eles estão considerando abrir uma segunda escola aqui no território, talvez perto de Tucson. Isso significaria que eu poderia estar mais perto de casa enquanto faço o trabalho que amo. Samuel sorriu. E significaria que Thomas e Benjamin poderiam eventualmente frequentar uma escola que celebraria suas origens únicas em vez de tentar apagá-las. Ayanna, que havia se aproximado no meio da conversa, colocou a mão no ombro de Samuel. E Kate também, acrescentou. E qualquer outros filhos que possam chegar, disse Samuel, piscando para James, de uma forma que fez o homem mais velho corar ligeiramente. Naquela noite, depois que Samuel havia partido para dormir, e as crianças estavam em suas camas, James e Ayanna caminharam até o topo da pequena colina onde haviam trocado votos 2 anos antes. Você imaginou que nossas vidas se transformariam? Que assim? Perguntou James. Nunca poderia ter imaginado, respondeu Ayanna honestamente. Quando encontrei vocês naquela neve, estava apenas tentando salvar vidas. Não sabia que estava salvando a minha própria vida também. Como? Deu-me propósito novamente, família novamente, amor novamente. Ela se virou para encará-lo. E agora observando Samuel transformar sua própria dor em força para ajudar, outros vendo Thomas e Benjamin crescerem sem preconceito, segurando Kate sabendo que ela nasceu de amor verdadeiro. Sinto que tudo faz sentido. James a puxou para seus braços e eles ficaram ali em silêncio, observando as estrelas que brilhavam sobre o território que havia se tornado verdadeiramente seu lar. Mas que última prova de força aguardaria esta família? E como um eco inesperado do passado, testaria tudo o que haviam construído juntos. O verão de 1874 trouxe consigo não apenas calor intenso, mas também uma carta que ninguém esperava receber. O correio chegou numa tarde particularmente quente, quando James estava ensinando Thomas e Benjamin a construir uma pequena cerca para o jardim de Ayanna, e Kate engatinhava pela grama sob o olhar atento de sua mãe. O carteiro, um homem idoso, chamado Henry Walsh, que havia se acostumado com a família não convencional dos Garrett, ao longo dos anos, entregou a correspondência com seu cumprimento habitual. Carta para a senhora, disse ele tirando o chapéu respeitosamente para Ayanna. Parece oficial. Ayanna aceitou o envelope com curiosidade, virando-o nas mãos antes de abri-lo. O papel era de boa qualidade e a caligrafia era cuidadosa e formal. Quando começou a ler, James notou a mudança em sua expressão surpresa, depois confusão e finalmente algo que se aproximava de melancolia. O que é?
perguntou ele, interrompendo a lição de construção para se aproximar. É de Augustus. Whitmore, disse ela ainda olhando para a carta como se não pudesse acreditar em suas próprias palavras. James sentiu tensão automática ao ouvir o nome do homem que havia tentado separar sua família anos antes. O que ele quer agora? Ele está morrendo, disse a Iana lentamente. Câncer, e quer se desculpar. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelos sons dos gêmeos brincando e pelo balbucio alegre de Kate. James tomou a carta das mãos de Iana e leu as palavras que Whitmore havia escrito com mão claramente trêmula. Senhora Garrett, peço perdão por esta intrusão em sua vida pacífica, mas circunstâncias me forçam a entrar em contato. Fui diagnosticado com uma doença terminal e tenho pouco tempo restante. Nos meus últimos dias tenho refletido sobre as ações de minha vida das quais mais me arrependo. Meu comportamento em relação à sua família há 3 anos foi inexcusável. Permiti que preconceito e ignorância guiassem minhas ações e tentei destruir algo belo, porque não conseguia compreendê-lo. Ouvi dizer através de conhecidos em Tucson que sua família prosperou e que o jovem Samuel se tornou um educador respeitado. Isso me traz tanto alegria quanto vergonha. Não espero perdão, pois sei que não mereço, mas queria que soubesse que reconheço o erro de meus caminhos e que uso seus sucessos como família como exemplo quando falo com outros sobre os perigos do preconceito. Com um profundo respeito e arrependimento sincero, Augustus Whitmore. A Iana recuperou a carta e a releu, processando as emoções conflitantes que as palavras evocavam. James observou seu rosto, tentando decifrar o que ela estava sentindo. Como se sente sobre isso? Perguntou gentilmente. Não sei, admitiu ela. Parte de mim quer sentir satisfação, ele finalmente reconhece que estava errado. Mas principalmente sinto tristeza. Tristeza por ele ter desperdiçado tantos anos carregando esse tipo de ódio no coração. Thomas se aproximou, obviamente, percebendo que os adultos estavam tendo uma conversa séria. Mamãe Iana, você está triste. Ela se ajoelhou para ficar na altura do menino de 6 anos, Kate, ainda em seus braços. Um pouco, querido. Às vezes os adultos fazem coisas das quais se arrependem mais tarde. Como quando eu briguei com Benjamin na semana passada, perguntou Thomas. Parecido com isso, sorriu a Iana. Mas você se desculpou com Benjamin no mesmo dia. Este homem levou anos para se desculpar. Benjamin se juntou a ele sempre seguindo Thomas quando percebia que algo interessante estava acontecendo. Podemos ajudar a consertar o que ele fez de errado? Perguntou com a seriedade particular de uma criança de 6 anos. James se ajoelhou também, criando um pequeno círculo familiar na grama. Como vocês acham que poderíamos ajudar? Podemos perdoar ele, sugeriu Benjamin. E podemos escrever uma carta dizendo que nossa família é feliz, acrescentou Thomas. Iana olhou para James e havia uma compreensão silenciosa entre eles. Seus filhos estavam oferecendo exatamente a resposta que ambos sabiam ser certa, mesmo que fosse difícil. Vocês acham que devemos fazer isso? Perguntou a Iana. Você sempre diz que guardar raiva só machuca a pessoa que está com raiva, disse Thomas, repetindo uma lição que ela havia ensinado muitas vezes. E papai disse que famílias fortes ajudam outras pessoas a serem fortes também, acrescentou Benjamin. James sentiu orgulho inundar seu peito. Estes meninos que haviam começado a vida numa tragédia estavam se tornando jovens com compaixão e sabedoria que superavam muitos adultos. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, James e a Iana compuseram uma resposta juntos. Era breve, mas sincera. Senhor Whitmore, recebemos sua carta e agradecemos sua coragem em nos escrever. O perdão não é algo que você deve ganhar de nós. É algo que damos livremente porque nossas vidas são ricas demais para serem diminuídas por ressentimento. Nossa família prospera, não apesar dos desafios que enfrentamos, mas por causa deles. Cada obstáculo nos tornou mais fortes, mais unidos, mais determinados a construir um mundo onde diferenças são celebradas, não temidas. Esperamos que seus últimos dias sejam preenchidos com paz
e que sua mudança de coração inspire outros a questionarem seus próprios preconceitos. Com cordialidade, James e Ayanna Garrett. Uma semana depois receberam notícia de que Whitmore havia falecido pacificamente e que havia deixado instruções para que parte de sua propriedade fosse doada para escolas que promovessem educação intercultural. Até no final ele estava tentando consertar as coisas, comentou Ayanna. As pessoas podem mudar, concordou James. Talvez não sempre, mas às vezes. E quando mudam, acrescentou Samuel, que havia chegado para uma visita surpresa. Naquele dia, podemos escolher ver essa mudança como uma vitória para todos, não apenas para eles. Mas que revelação final aguardava esta família que havia aprendido que o amor verdadeiro podia transformar até mesmo os corações mais endurecidos. O outono de 1881 chegou com ventos que sussurravam segredos através dos desfiladeiros do Arizona. Samuel, agora um homem de 26 anos, havia retornado para casa depois de estabelecer com sucesso sua segunda escola experimental, desta vez localizada apenas a um dia de viagem da cabana familiar. Sua presença trouxe não apenas alegria, mas também uma energia renovada para toda a família. Thomas e Benjamin, agora meninos vibrantes de 10 anos, haviam se tornado verdadeiros filhos do território, conhecedores das trilhas secretas entre as rochas, capazes de rastrear animais como apaches, mas também letrados em inglês e matemática, como qualquer criança educada formalmente. Kate, aos 5 anos, era uma combinação perfeita de curiosidade apache e determinação irlandesa que havia herdado do lado Garrett. Era uma manhã particularmente clara quando Ayanna fez um anúncio que surpreendeu toda a família. "Tenho notícias", disse ela, observando todos se reunirem ao redor da mesa do café da manhã. Havia algo em sua voz, uma mistura de alegria e nervosismo, que fez todos pararem o que estavam fazendo. "Que tipo de notícias?", perguntou James, embora algo em seu sorriso sugerisse que ele já suspeitava. "O tipo que vai nos dar outro motivo, para ampliar a cabana", respondeu ela, a mão inconscientemente se movendo para o ventre. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo grito de alegria de Kate, que ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas que respondia à atmosfera de felicidade ao seu redor. "Outro bebê?", perguntou Thomas, seus olhos se iluminando. "Outro bebê", confirmou Ayanna. Samuel se levantou e abraçou Ayanna com uma gentileza que falava dos anos de amor fraternal que haviam construído juntos. "Parabéns, mãe", disse, e a palavra mãe carregava todo o carinho que havia crescido entre eles. Benjamin, sempre o mais contemplativo dos gêmeos, inclinou a cabeça pensativamente. "Vai ser diferente desta vez", observou. "Como assim?", perguntou James. "Bem, quando Kate nasceu éramos pequenos. Agora somos grandes o suficiente para ajudar de verdade, e Samuel está aqui e a família está toda junta." A observação simples do menino tocou algo profundo em todos eles. Havia uma verdade poética na percepção de Benjamin. Este bebê seria recebido por uma família que havia encontrado sua harmonia, que havia superado todos os obstáculos e se estabelecido como uma unidade inquebrantável. E acrescentou Thomas, com a praticidade que caracterizava sua personalidade: "Desta vez sabemos que Ayanna é a melhor mãe do mundo, então não precisamos nos preocupar com nada." A declaração fez Ayanna rir e chorar ao mesmo tempo. 10 anos. Antes ela havia sido uma mulher banida, sozinha e sem família. Agora estava cercada por pessoas que a viam não apenas como mãe, mas como o coração que mantinha todos eles unidos. Mais tarde naquele dia, enquanto as crianças brincavam do lado de fora e Samuel trabalhava em planos para sua escola, James e Ayanna caminharam até seu lugar favorito na colina que dominava toda a propriedade. "Como se sente?", perguntou ele, puxando-a para seus braços. "Completa", respondeu ela sem hesitação. "Pela primeira vez na vida, sinto-me completamente completa. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, mesmo com todo o preconceito que ainda existe, especialmente por causa dessas coisas", disse ela. "Porque provamos que o amor é mais forte que o medo, que família é mais forte que preconceito, que escolha é mais forte que circunstância." James beijou sua testa, respirando o aroma que havia se tornado sinônimo de lar para ele.
Às vezes ainda não consigo acreditar em como nossas vidas mudaram. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. De nada, respondeu ele imediatamente. Nem mesmo das partes difíceis, porque as partes difíceis nos trouxeram até aqui. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando seus filhos brincarem no vale abaixo. Samuel estava ensinando Kate a identificar diferentes tipos de plantas, enquanto Thomas e Benjamin construíam algum tipo de forte elaborado com galhos e pedras. James, disse a Ayanna de repente. Sim, obrigada. Por quê? Por me ver como uma pessoa completa desde o primeiro dia. Por nunca tentar me mudar ou me moldar para se adequar ao que você achava que uma esposa deveria ser. Por deixar que eu fosse exatamente quem sou. James a virou para encará-lo e havia lágrimas em seus olhos. Ayanna, você salvou minha família, salvou minha alma, salvou minha capacidade de amar novamente. Eu é que deveria estar agradecendo. Então somos iguais, sorriu ela. Somos uma família, corrigiu ele. Naquela noite, reuniram todas as crianças para conversar sobre as mudanças que estavam chegando. Kate estava particularmente animada com a perspectiva de não ser mais a bebê da família, enquanto Thomas e Benjamin faziam planos elaborados sobre como seriam os melhores irmãos mais velhos da história. Quando o bebê vai nascer? Perguntou Kate. Na primavera, respondeu Ayanna, quando as flores começarem a brotar. Como eu, disse Kate, lembrando-se da história que Ayanna sempre contava sobre seu nascimento durante a estação das flores. Exatamente como você, concordou Ayanna. Samuel observou esta cena sua família planejando o futuro com alegria e antecipação, e percebeu que havia testemunhado algo extraordinário ao longo dos anos. Havia visto preconceito transformado em amor, desconfiança transformada em família e dor transformada em cura. Mas que momento final de perfeição aguardava esta família que havia superado todos os obstáculos e como todos os fios de suas vidas se amarrariam numa conclusão que honraria toda a jornada que haviam percorrido juntos. A primavera de 1882 chegou com uma explosão de cores que parecia ter sido pintada especialmente para celebrar a chegada de Daniel Garrett. O bebê nasceu numa manhã dourada de abril, quando o ar estava cheio do perfume de flores silvestres e da promessa de novos começos. Samuel havia chegado da escola na noite anterior, como se tivesse sentido instintivamente que sua presença seria necessária. Agora com 27 anos e estabelecido em sua carreira como educador, ele observava a Ayanna embalar seu novo irmãozinho com o mesmo carinho maternal que ela havia demonstrado com todos eles ao longo dos anos. Ele parece com o papai, observou. Kate agora uma menina de 6 anos com opinião sobre tudo. Mas tem o nariz da mamãe Ayanna, acrescentou Thomas, sempre atento aos detalhes. E vai ser Apache e irlandês como todos nós, declarou Benjamin com a sabedoria de seus 10 anos. James observou sua família verdadeiramente, sua família agora forjada pelo tempo e pelo amor, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase o deixou sem palavras. 11 anos haviam se passado desde aquela terrível tarde na neve, quando pensou que havia perdido tudo. Em vez disso, havia encontrado mais do que jamais sonhara ser possível. Ayanna, radiante, apesar do cansaço do parto, olhou ao redor da cabana, que havia se tornado muito mais que uma casa, havia se tornado o centro de um universo onde o amor superava todas as barreiras. As paredes que antes abrigavam uma mulher solitária, agora ecoavam com risos de crianças, conversas de uma família e os sons suaves de um bebê recém-nascido. Samuel, disse ela, estendendo Daniel para o jovem que havia se tornado seu primeiro filho. Você quer segurá-lo. Samuel aceitou o bebê com a reverência de alguém que compreendia completamente o milagre que estava segurando. Daniel era mais do que apenas uma criança. Ele era a prova viva de que sua família havia não apenas sobrevivido, mas prosperado contra todas as probabilidades. Bem-vindo à família mais estranha e maravilhosa do território de Arizona, sussurrou para Daniel, fazendo todos rirem baixinho. Mais tarde naquele dia, depois que as crianças estavam brincando do lado de fora,
e Daniel dormia pacificamente, James e Ayanna ficaram sozinhos pela primeira vez desde o nascimento. "Como se sente?", perguntou James, sentando-se na beira da cama, ao lado dela. "Como se tivesse completado algo que comecei há muito tempo", respondeu ela. "Como se todos os pedaços da minha vida finalmente tivessem encontrado seus lugares certos." "Você tem algum arrependimento? Alguma saudade da vida que deixou para trás?" Ayanna considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Tenho saudade da minha irmã, da minha avó, das tradições, que não posso mais praticar completamente. Mas não tenho arrependimentos. Esta vida, esta família, vocês são minha escolha consciente todos os dias." James tomou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela. "Às vezes ainda não consigo acreditar que aquela mulher que surgiu da tempestade para nos salvar, acabou salvando muito mais que nossas vidas. Salvou nossas almas", concordou ela. "Todas elas." Do lado de fora podiam ouvir as vozes das crianças misturadas com a de Samuel, que estava obviamente contando alguma história elaborada que fazia todos rirem. Era o som da família, não perfeita, não convencional, mas verdadeira de uma forma que transcendia todas as categorias que o mundo tentava impor sobre elas. James disse a Ayanna de repente: "Sim. Obrigada por me deixar escolher ficar." "Obrigado por escolher ficar", respondeu ele. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em pensamentos sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até este ponto. Do lado de fora, o sol estava se pondo sobre as montanhas que haviam testemunhado tanto sofrimento quanto alegria, criando sombras que dançavam como memórias através da janela. Naquela noite, reuniram-se todos ao redor do fogo para o que havia se tornado sua tradição familiar, cada pessoa compartilhando algo pelo que estava grata naquele dia. Kate estava grata por ter um irmãozinho para ensinar coisas. Thomas estava grato porque Samuel havia voltado para casa. Benjamin estava grato porque a família estava completa. Samuel estava grato por ter uma família que o ensinara que diferenças eram forças, não fraquezas. James estava grato por ter aprendido que o amor podia crescer novamente, mesmo depois da perda mais devastadora. E Ayanna estava grata por ter descoberto que lar não era um lugar onde você nascia, mas um lugar que você escolhia construir, com pessoas que viam o melhor em você mesmo quando você não conseguia ver em si mesmo. Quando Daniel acordou para ser alimentado mais tarde naquela noite, Ayanna o carregou até a janela, para mostrar-lhe as estrelas que brilhavam sobre o território que havia se tornado verdadeiramente deles. "Um dia", sussurrou para ele, "você vai entender como é extraordinário pertencer a uma família que escolheu se amar através de todas as diferenças, todas as dificuldades, todas as chances de desistir. E espero que isso te ensine que você também pode escolher construir amor, onde outros veem apenas obstáculos." Do outro lado da cabana, James observava sua esposa sussurrar segredos para seu filho mais novo e percebeu que havia presenciado algo raro neste mundo, a transformação completa, da dor em alegria, do medo em amor, da separação em família. 10 anos depois, quando Samuel retornaria para o território como diretor de sua própria escola, encontraria uma família que havia se tornado lenda local, não por serem perfeitos, mas por terem provado que a humanidade podia ser maior que o preconceito, que o amor podia ser mais forte que o medo, e que as famílias mais verdadeiras eram aquelas construídas por escolha consciente e amor deliberado. E no centro de tudo, como sempre, estaria a Ayanna, a mulher que havia surgido de uma tempestade, para salvar mais que vidas, mais almas, e que havia provado que às vezes os maiores milagres começam com o simples ato de estender a mão para um estranho, em necessidade. O amor havia vencido. A família havia vencido. E no território de Arizona, numa cabana escondida entre as rochas, a prova viva de que a esperança sempre podia florescer novamente, continuava a crescer uma criança de cada vez. Uma escolha de cada vez, um dia de cada vez.